No programa de hoje, nosso assunto é a geopolítica da vacina. Como a pandemia altera as relações de forças entre os países e qual é o lugar do Brasil nesse tabuleiro global? Eu vou conversar com o professor Ulisses Panicet, do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. O professor trabalhou por quase 30 anos na OMS e desenvolve a pesquisa Diplomacia Insalubre, é esse o nome, uma análise do que foi feito pelo Brasil para assegurar vacinas e imunizantes. Professor, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia. Muito obrigado a você, Vivian, por essa oportunidade de podermos debater um assunto de alta complexidade, né, e de grande relevância nesse momento que estamos atravessando. Professor, o mundo é profundamente desigual, não é? E concentra poder na mão de poucos países. Em que medida isso se repete na produção e na negociação das vacinas para a Covid, que é pandemia, não é? Que é escala mundial? Exato. Essa desigualdade, ela grita mais nesse momento, né? Quando a gente pensa que 10 países no mundo inteiro detêm hoje 75% das doses de vacinas disponíveis no mundo, né? Se nós pensarmos que existem, na África, por exemplo, existem 12 países que não tiveram uma pessoa vacinada, né? E quando nós vemos um país como o nosso, com um nível de desigualdade que é dos maiores do mundo, também com essa desigualdade se refletindo no próprio acesso à vacina, né? São desigualdades raciais, desigualdades de renda e desigualdade de necessidade de trabalho nesse momento, que pessoas que deveriam ter sido vacinadas não foram, né? Então, nós estamos diante desse impasse que o diretor-geral da OMS, o Dr. Tedros, ele chega a dizer que é uma tragédia moral, uma catastrófica tragédia moral que o mundo está atravessando. O que o senhor acha que está em jogo para os países que controlam a produção da vacina? Quando a gente fala de geopolítica, a gente fala em disputa de forças, né? Disputa de poder no mundo, né? Entre os estados nacionais e tal. O que está em jogo para esses países que costumam deter o controle da geopolítica, não é? O comando da geopolítica no mundo? É o que o historiador Huntington chama de quem controla as vias de comércio, política e militarmente, né, tem uma capacidade hegemônica, né, de trabalhar as grandes questões internacionais. Então, quando a gente conversa da geopolítica das vacinas, eu acho que é uma questão, como eu mencionei, de alta complexidade, né, e de natureza estratégica para os países a questão da vacina, né? E, portanto, ela chega a extrapolar a vacina em si e até mesmo a pandemia. Por quê? Porque estão envolvidas questões de comércio internacional, a disputa pela hegemonia política, que implica também numa disputa pela hegemonia militar, pelo controle, né, dos fluxos do comércio internacional. E, então, no mundo essencialmente, né, dominado por poucas potências, e principalmente os Estados Unidos da América e a China, né, nós temos uma disputa dessa luta pela hegemonia refletida também na distribuição das vacinas, entre outras questões, porque os países que conseguirem domar, né, essa grande tragédia que nós estamos vivendo, que conseguirem reduzir os números, não só da mortalidade, quanto o número de casos, números de internações, os países que conseguirem atingir essas metas antes, eles vão sair mais forte na recuperação econômica,
Essa pandemia está custando ao mundo um retrocesso econômico enorme, além das vidas, além dos dramas individuais. E se me permite, Vivian, eu faço até um parênteses aqui para expressar minha profunda solidariedade, né, a todos os brasileiros e brasileiras que estão sofrendo mais diretamente ainda essa pandemia, ou pela sua perda de emprego, ou pela perda de vidas, né, ou pelo sofrimento de ficarem expostos a essa doença durante muito tempo, né? Então, os países que conseguirem domar isso, eles vão sair na frente, eles vão ter uma capacidade maior de recuperação. E isso também está em jogo. É justamente essa capacidade de recuperação, muito provavelmente vai ao encontro daqueles que têm já mais poder e têm as vacinas, né? E fabricam vacinas. Então, exatamente. Quer dizer, vamos dizer, há um efeito aí de aumentar essas desigualdades que nós temos aí entre os países, essa diferença, não é, de status no mundo, não é? Exato. Nós teríamos, né? Eu escrevi um artigo no iniciozinho, em janeiro, final de janeiro e fevereiro, eu estava na Organização Mundial da Saúde, quando realmente se tornou mais pública, né, a eclosão da pandemia. E ali eu escrevi um artigo em que mostrava exatamente isso. Se houvesse cooperação entre os países intensa, tanto os países de né, baixa renda, os países de média renda, os países de mais elevada renda, se houvesse uma cooperação, nós teríamos uma oportunidade para nivelar um pouco, diminuir um pouco essas profundas desigualdades com as quais nós convivemos de uma maneira muito absurda, né? Pois é, mas E aí eu a acho gente... que a gente perdeu a oportunidade. Sim, desculpe. Aí eu fico pensando o seguinte: não se leva em conta, quando os cálculos estratégicos que esses países fazem, não levam em conta o que é uma pandemia, porque se eles vão usar digamos, a vacina como moeda de troca ou como uma forma de se fortalecer em detrimento do outro, há uma desconsideração da realidade pandêmica. Não é? Isso não está sendo levado em consideração pelos países? Eu acho que sim, vários países estão. E o Brasil optou pela total negação dessa realidade, né? Não o Brasil, mas o governo, principalmente o governo federal brasileiro, que desconheceu, né, o que se estava em jogo, ou tentou negar o que se estava em jogo a um custo tremendo para o país. Quando a gente discute geopolítica, Vivian, eu acho que você vai concordar comigo que nós temos que olhar as questões internas dos países e as questões externas. Vamos pegar o caso da China, né, onde eclodiu, onde foi detectado primeiramente o SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa a Covid-19. Ali, na China, ela já estava se preparando para isso desde 2000, pelo menos desde 2003. Né? A atual liderança chinesa, ela vai ao poder pela maneira como a gripe aviária foi mal administrada pelo governo chinês anterior, né? E tanto que quando vem a primeira SARS, a primeira epidemia por coronavírus, por volta de 2012, 2013, o governo chinês já estava muito preparado e foi muito transparente nas suas propostas, mas eles deram um passo além. Eles começaram a construir uma iniciativa, o que eu chamo de uma iniciativa diplomática em saúde, que preparasse o país para futuras pandemias. Para que você tenha uma ideia, na OMS a gente chamava a próxima pandemia de pandemia X. Nós não sabíamos qual seria, nós não sabíamos qual ia ser o agente causador, mas nós sabíamos que ia acontecer. Né? E se me permite um parêntese aqui, nós sabíamos também, e aí está a complexidade dessa pandemia também, bastante
explícita, que nós tínhamos uma situação em que né, esse avanço sobre o meio ambiente, esse desmonte, né, do meio ambiente, ele tira esses vírus que nós ainda não conhecemos de dentro da natureza e os seres humanos entram em contato com isso. É interessante que a Greta Thunberg, né, falou isso anteontem, em entrevistas. Sim, Perdão. pode concluir, depois eu pergunto. Não, a Greta Thunberg falou essa questão, inclusive, nas reuniões que precederam hoje a cúpula climática, né, da qual o Brasil está participando. Ela disse exatamente isso. Se nós não tratarmos também da crise climática, outras pandemias virão muito rapidamente, né, pela deteriorização do meio ambiente e pela maneira como os seres humanos irresponsavelmente estão se expondo e expondo a humanidade a esses vírus que estão lá guardadinhos na natureza. Uhum. Eu quero voltar nesse Então, assunto, até porque hoje nós tivemos um dia importante, não é? Com a sim, abertura lá dos trabalhos da cúpula do clima, e tanto falou Joe Biden, que enfim, está capitaneando, liderando a cúpula desse ano, depois dos Estados Unidos fora, né? Desse debate por anos, e falou também o presidente Jair Bolsonaro numa posição de quem está em xeque nesse momento, né? E a política ambiental brasileira também. Mas eu queria continuar um pouquinho aqui nesse entendimento de como os países lidam especificamente com a vacina, negociam e como atrelam isso a outros interesses comerciais. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso antes da gente entrar propriamente nessa discussão do clima, que é muito importante. sim, sem dúvida. Os países têm usado, como você mesmo mencionou, a vacina como uma moeda de troca, né? A China vem fazendo isso muito bem, não só com a Sinovac, né, que é a Coronavac, que eu tive a oportunidade de já tomar, né, mas também no início se chamou, inclusive, quando não havia vacina, de diplomacia das máscaras, porque isso também implica na venda, na produção enorme e venda de equipamentos de proteção individual, né? As máscaras, os visores, as roupas apropriadas para que se possa combater realmente essa pandemia toda, né? Então, nós estamos num momento em que os países que se prepararam para isso estão aumentando os seus mercados, estão tendo, inclusive, lucro com a venda dessas vacinas, apesar do alto investimento que foi colocado não só na pesquisa, no desenvolvimento e na produção, mas também, não é, eles estão tendo um retorno financeiro. Né? A Pfizer está tendo um retorno financeiro enorme nos Estados Unidos com a vacina. Né? E nós tínhamos... de nós dependermos de imunizantes, não é, que vêm da China, tanto para a AstraZeneca quanto para a Coronavac, né? Isso também faz parte dessa estratégia chinesa, quer dizer, essa relação de transferência aí não sei se a gente pode falar em transferência de tecnologia e imunizantes, isso está também nesse comportamento da China, não? Isso é um componente, Vivian, mas a China ela tem a perspectiva, nos acordos que fez com o Instituto Butantan, inclusive, ela tem a perspectiva de transferência de tecnologia, né? Que eu acho que é o grande diferencial dessa vacina. E quando você transfere essa tecnologia, você adquire a capacidade também de adaptar essa vacina ao seu contexto, às suas necessidades, né?
os IFAs, os insumos farmacêuticos, né? Eles vêm nesse momento exatamente o que nos impede de fazer isso. Nós temos cientistas de ponta, né? Nossos cientistas são dos mais publicados no mundo inteiro, os cientistas da área biomédica, da área de saúde, né? E nós temos a capacidade, a massa crítica, ainda temos, apesar do corte das pesquisas, apesar do corte principalmente das bolsas que vão permitir que os doutores se formem, que né, consigamos manter essa cadeia de pesquisa, apesar dessa destruição que vem levando né, esse governo, principalmente nos últimos 2 anos, e com perspectivas de piora, né, nós temos essa condição. Eu vou te citar um exemplo. A UFMG, a qual, né, eu tenho assim, esse carinho enorme de poder ser professor da UFMG. A UFMG ela desenvolveu 7 vacinas diferentes, e uma delas ela é tão promissora, mais do que promissora, ela já indica resultados muito positivos a nível de laboratório, e nós estamos no estágio de fazer os ensaios clínicos e necessitamos de um pequeno capital para produzi-las, né? Eu digo pequeno porque o total para os ensaios clínicos, para esses próximos passos, é em torno de 30 milhões de reais. E para a produção, em torno de 80 milhões de reais. Eu aproveito até para fazer um apelo, né, aos deputados, aos políticos que têm acesso também aos deputados federais, que atentem para isso, né? A possibilidade de Minas Gerais produzir uma vacina, aí sim, 100% nacional, né, adaptável às nossas condições, incluindo as variantes brasileiras, né, que estão sendo criadas nesse criadouro de Covid que nós estamos convivendo, alguns países chamam de covidário, né? E nós teríamos condição de produzir essas vacinas. Seguindo aqui nossa conversa e retomando um pouco daquilo que o senhor falava, sobre a relação do que está acontecendo com a disseminação da Covid e com a política ambiental. Queria que o senhor fizesse uma relação, estabelecesse essa relação e como é que o Brasil está sendo visto, né? Como é que o senhor enxerga a percepção que o mundo está tendo do Brasil no momento em que a disseminação da doença é muito forte, a pandemia é muito forte aqui, e ao mesmo tempo nós estamos em xeque em relação à política ambiental que o governo Bolsonaro está empreendendo. Sim, é realmente o pior dos cenários, né? A combinação do que há de pior, que é você ser visto internacionalmente como um vilão em relação ao meio ambiente e um vilão em relação à saúde, né? E isso está muito explicitado nos jornais, por exemplo. Você vê editoriais do Washington Post, do New York Times, do The Guardian, do Le Monde, vários jornais internacionais de peso, colocando que o Brasil se transforma, e aí é literalmente uma das manchetes, numa ameaça global. É uma ameaça global em relação à saúde, né? Nisso que eles chamam de um covidário, nós estamos nos transformando num meio de cultura para que variantes apareçam, né? Para que você tenha uma ideia, Vivian, a geração humana é em torno de 30 anos, né? E a geração do Covid é em torno de 30 minutos, quer dizer, em 30 minutos você renova uma geração com as suas mutações. Então, até como você me permite um comentário, eu tomei a vacina, fiquei muito satisfeito pessoalmente em ter tido esse privilégio, mas ao mesmo tempo eu sinto que cada pessoa vacinada é uma contribuição para a sociedade, porque nós estamos evitando que esse vírus se crie, né, na população brasileira. Ao contrário do que foi colocado exatamente por esse governo, e isso fica claro
para o mundo inteiro, né? Esse governo julgou e hoje estão saindo evidências muito duras, e que eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso vai explicitar isso também, né? Hoje em dia, nós estamos numa situação em que o governo julgou para a chamada imunidade do gado, imunidade do rebanho, quer dizer, tratando a população brasileira como se nós fôssemos gado, né? É muito duro dizer isso, mas eu acho que tem que ser dito. É, dois autores que lançaram agora um artigo da Universidade de São Paulo, a professora Deise Ventura e a professora Flávia, eles comentaram, chamaram isso de epidemiologia neoliberal, ou seja, você não permite que o Estado cumpra a sua função de garantir a saúde como um dever que está na Constituição, né? É uma cláusula pétrea na Constituição, que é nosso dever como cidadãos receber do Estado as condições para que nossa saúde possa realmente ser a melhor possível. E o governo fez ao contrário, ele deixou ao léu, ele estimulou que as pessoas saíssem na rua, não era só pela defesa do que seria a economia, não, ele estimula que hajam aglomerações para que o vírus possa se espalhar, significando que a mortalidade vai ser altíssima, que o SUS vai ficar sobrecarregado, né? E se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação impossível, totalmente impossível, né? É o SUS que tem garantido a recuperação das pessoas e a diminuição da mortalidade. Então, nós estamos num momento em que isso tudo está vindo à tona, mas não só para nós. Internamente, sim. Eu acho que os brasileiros e as brasileiras estão tomando conhecimento disso e eu acredito que cada vez mais revoltados com a irresponsabilidade, né? com o crime de responsabilidade desse governo em relação à nossa saúde. Agora, professora, Então, ainda existe digamos, resistência popular em algum nível, não só de duvidar de medidas restritivas para a proteção da população, como duvidar da vacina, não é? A gente sabe que tem prefeituras que estão tendo que correr atrás das pessoas, né, para serem vacinadas, né? Tentar mapear quem não tomou a segunda dose, quem deixou de procurar os postos. Esse é um problema sim, que, sim, certamente influenciado por posições de lideranças, mas tem também uma questão aí de um pensamento coletivo, né? Pelo menos parte do coletivo. sem dúvida, sem dúvida. E isso é cada vez mais estudado, né? E eu acho que existe a dúvida, eu respeito muito. Eu respeito muitas pessoas que duvidam, né? A gente não deve embarcar em qualquer coisa. Por exemplo, né, nós embarcamos na aventura da cloroquina. Foi o país que mais usou cloroquina, apesar das recomendações de todos os cientistas, né, de que a cloroquina ela não é só ineficaz, mas ela causa efeitos colaterais, né? Então, nós chegamos no momento em que as pessoas deveriam duvidar mais dessa droga que foi colocada como milagrosa. Mas ela foi colocada dessa maneira numa campanha do governo, numa campanha do Ministério da Saúde, né? E nas redes sociais também. Por quê? Queria dizer o seguinte, ó, nós temos aqui uma droga milagrosa, então não se preocupa com vacina, vai à festa, circula na rua, pega Covid, porque não vai ter problema, né? Foi essa a lógica, e essa que é a lógica de uma política genocida. É uma política que tem essas consequências de que nós estamos chegando aos 400 mil mortos no Brasil, Agora, devido a essa política. sim, até que Agora, ponto... a dúvida... Sim, Pois não. pode concluir.
Não, eu ia concluir na sua pergunta, que é uma pergunta bem precisa e muito importante, né? Que ainda existe existe até um termo técnico, que é da hesitação à vacina, Uhum. porque foi feita tanta propaganda negativa que as pessoas têm medo, têm receio. Eu recebo diariamente perguntas pelo WhatsApp toda hora: devo tomar a vacina? Não devo tomar? Por quê? Qual delas? Né? E nós temos que ver o seguinte: as vacinas, elas são seguras, elas foram estudadas profundamente e, como todo medicamento, uma porcentagem bastante pequena vai sofrer efeitos adversos. Mas você vê, algumas vacinas, o efeito adverso é 0,0007% dos casos, quer dizer, é quase ínfimo. É quase como ganhar na Mega Sena, né? Então, os benefícios da vacina são, assim, infinitamente superiores aos seus danos potenciais, Agora, né? Mas professor, só pensando aqui, tentando voltar um pouquinho à nossa discussão original, que é a questão geopolítica, é, nesse contexto, não é? O quanto a gente pode. Claro, existe a questão da mentalidade, do comportamento, do estímulo a determinados comportamentos, e aquelas medidas restritivas que poderiam ser tomadas muitas vezes foram desconsideradas. Mas existe no caso da vacinação, interesses que fazem com que a vacina demore. Aí a pergunta é: até que ponto nós vamos ficar? Qual é a nossa perspectiva? Porque a verdade é que a vacinação está lenta e nós temos aí quase 400 mil mortes, como o senhor mencionou, não é? Mas nós temos também um mercado internacional difícil. Vamos dizer, como diria um bom mineiro, agarrado, né? isso, exatamente. Então, será que, até pouco tempo atrás, nós tínhamos Ernesto Araújo, que tinha um viés ideológico fortíssimo, né, como chanceler do país, né? Como é que a saída de Ernesto Araújo, quanto pesa de fato? Ou não tinha jeito mesmo? Quer dizer, tinha que ser assim, do jeito que está? Nós tínhamos como ter feito diferente no passado para não estarmos submetidos a um mercado tão complicado, com tantos interesses comerciais em jogo? E políticos, né? Políticos mesmo. Olha, Vivian, para que você tenha uma ideia, mesmo o governo Trump, do qual geopoliticamente o governo Bolsonaro se aliou, né, e que com consequências desastrosas nesse campo, esse governo, em maio do ano passado, de 2020, ele investiu cerca de 11 bilhões de reais, né, 2 bilhões de dólares, investiu exatamente no desenvolvimento e na compra antecipada de vacinas. Isso no início do ano passado, onde nós já tínhamos condições de ver que haveria uma disputa no mercado mundial enorme por acesso a essas vacinas. Né? E o Brasil não, o Brasil se recusou a comprar, por exemplo, a vacina da Pfizer. Recusou totalmente. Tentaram desmerecer a Coronavac, que hoje em dia está sendo a nossa salvação. Né? Então, o Brasil, embora o Brasil é reconhecido até hoje, apesar de estar perdendo essa credibilidade, como um país que tem ensinar ao mundo com o maior sistema universal de saúde, que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Né? Então, nós temos uma capacidade de vacinar todo mundo nos quase 5.800 municípios do Brasil. Nós temos centros de saúde neles todos. Nós temos agentes comunitários de saúde na maioria deles. Nenhum país do mundo tem isso. Né? Então, nós teríamos uma capacidade de vacinar muito rapidamente se tivéssemos a vacina em mão, se tivesse havido a previsão. Mas a opção foi exatamente essa opção da imunidade de rebanho, que já é destruída na ciência há mais de 100 anos, que não se busca esse tipo
de vacinação, nem mesmo para os rebanhos de gado, quanto mais para seres humanos. Agora, professor, antes dessa conferência, antes dessa cúpula do clima, falou-se muito, os jornais deram notícia de que existia aí uma possibilidade de que os Estados Unidos cedessem excedentes de vacinas para o Brasil, e que isso funcionaria a moeda de troca seria que o nível de compromisso que o Brasil assumiria na política ambiental, né? Se submeteria a cobranças externas mais, digamos, contundentes e tal, em relação à proteção da Amazônia e tudo que isso envolve, fiscalização e tudo mais que envolve. O senhor acredita nisso, assim, nessa possibilidade de ocorrer? Até que ponto o Brasil endureceria com os Estados Unidos endureceria com o Brasil nesse sentido, e poderia haver, afinal, digamos, um final feliz numa troca de vacinas por uma política ambiental mais, enfim, efetiva, né, e mais que proteja melhor, né, no nosso patrimônio, né, ambiental. Olha, não seria a primeira vez na história dos Estados Unidos em que os Estados Unidos jogaria duro na barganha, nas negociações, e utilizaria, inclusive, questões humanitárias, né, como foi no caso da Aliança para o Progresso, por exemplo, né, a história do século passado, mas que usaram como instrumentos de barganha, de troca, por posições geopolíticas, por bases, né? A gente não pode esquecer que a própria usina de Volta Redonda foi criada numa troca, para que o Brasil cedesse bases na Segunda Guerra Mundial, né? Pela proximidade com o norte, estratégica com o norte da África. Então, esse tipo de barganha existe na política internacional, né? Embora, no caso das vacinas, ela possa ser colocada como imoral, né? Como parte dessa tragédia moral, catástrofe moral, que o diretor da OMS nos lembra. Agora, nós temos que pensar também, é muito difícil cobrar dessas potências que elas nos passem as vacinas antes que a sua própria população esteja vacinada, né? A história da formiga e da cigarra, que se preparou aí o ano inteiro, o verão inteiro para o inverno, né? Nós não nos preparamos, nós ficamos lá, não, é uma gripezinha, não tem problema. Nós não, o presidente Bolsonaro. E, nesse momento, os países estão dando prioridades à sua própria população. Você vê o caso da Índia, né? Que é a nossa parceira no BRICS. A Índia estava desenvolvendo uma série de insumos e pensando em enviar para o Brasil. Acontece que houve, nessas 2 semanas passadas, houve um aumento brutal e exponencial dos casos de Covid na Índia. Então, a Índia vai barrar também a exportação de qualquer vacina para qualquer outro país, né? Então, mais uma vez, a responsabilidade é toda do Brasil, do governo federal brasileiro, que não se antecipou. Então, o caso do Ernesto Araújo já é uma aberração, já é um nível de responsabilidade criminal muito grande, enorme. Nós tivemos o caso que a ministra da Agricultura assumiu a função da diplomata maior do Brasil e foi negociar insumos da Coronavac com o governo chinês, até exitosamente, porque o Itamaraty lavou as mãos, né? Nós tínhamos, o Itamaraty era reconhecido, e eu vi isso inúmeras vezes nos fóruns internacionais, era dos ministérios de Relações Exteriores mais respeitados do mundo pela sua profissionalidade, né? E foi invadido por uma ideologia que eu gostaria de chamar de tola, mas ela é uma ideologia que teve
consequências criminosas, né? Então, nós estamos nessa situação em que agora estamos correndo atrás do prejuízo. E nós vamos pegar as sobras do banquete. Nós vamos pegar o que restar das epidemias. O que vai... o que me parece que vai acontecer, nós não temos bola de cristal, mas essa pandemia vai se prolongar no Brasil quando ela já estiver em fase de resolução no mundo, né? E nós vamos continuar sendo responsabilizados por manter essa pandemia dentro do Brasil com reflexos externos. Hoje em dia, são 17 países que não permitem a entrada de brasileiros. Isso é muito grave. Nós sempre tivemos a capacidade de viajar para qualquer lugar do mundo, hoje em dia não podemos, em vários, né? Por isso, porque o Brasil se transforma nessa... a fazer enfim, até que as vacinas cheguem e vão demorar, e como isso está projetando, nós estamos submetidos a essas medidas restritivas. Nós não temos alternativa. Enquanto a população, a grande maioria da população não for vacinada, né, e o ideal seria em torno de 70%, entre 60% e 70%, enquanto isso acontecer, a nossa única escapatória são as medidas de restrição da circulação, é ficar em casa, não é? E isso, mais uma vez, é tremendamente injusto com a maioria da população brasileira que precisa de estar se locomovendo, precisa estar se deslocando em lotações que são ali estufas de cultura do coronavírus, né? Mas por falta de opção. E teríamos a possibilidade também, né, de sair correndo atrás de desenvolvermos vacinas nossas, de capacidade de produção dentro do Brasil também. Mas isso toma tempo, isso não é da noite para o dia. Isso nós já devíamos ter feito lá em março do ano passado, né? Então, infelizmente, eu gostaria de ser mais otimista, eu gostaria, não é, de poder dar boas novas e de compartilhar com todo mundo a alegria de que existe uma luz no fim do túnel, mas atualmente nós não podemos ter uma previsão de quanto tempo essa situação vai levar, enquanto não tivermos uma vacinação ampla da população. Mas, professor, de qualquer forma, a informação e a informação de qualidade é extremamente benéfica. Se não temos luz no fim do túnel, pelo menos precisamos estar bem informados para a gente se posicionar da forma correta para enfrentar aí um tempo difícil que nós teremos ainda pela frente. Muito obrigada pela sua participação, sua presença aqui no Mundo Político e a boa conversa. Muito obrigado, Vivian. Se você me permite um último comentário, eu venho estudando pandemias desde 1987. Várias pandemias, passa pela ebola, passa pela a sexta pandemia de cólera, e ali sempre fica claro a fundamental importância da imprensa, né, dos jornalistas, em nos ajudarem com a informação, com a disseminação da informação, com o debate democrático, né? E isso é um dos resultados de pesquisa, que eu tenho, inclusive, com muitas evidências, mostrando que, por exemplo, no caso da sexta pandemia de cólera, né, que atingiu o Brasil também, foi a diferença de centenas de milhares de mortes evitadas pelo papel da imprensa. Então, eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui e agradecer o trabalho de vocês. Eu acho que é de ponta em nos ajudar nisso. Para nós aqui é uma honra. Muito obrigada ao senhor. Eu conversei com o professor Ulisses Panicê, do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Ele é professor. O professor trabalhou por quase 30 anos na OMS, desenvolve a pesquisa Diplomacia Insalubre, uma análise do que foi feito ou do que não foi feito pelo Brasil para assegurar
vacinas e imunizantes. Então é isso, a gente fica por aqui. Até a próxima.